Acho que vocês sabem que o calendário da igreja, ele é diferente do calendário civil. Para o calendário civil, nós terminamos o ano no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro temos o ano novo, né? A igreja tem um calendário litúrgico que rege as celebrações. E segundo esse calendário, nós já estamos nos aproximando do fim deste ano. Daqui 15 dias nós já estaremos num novo ano litúrgico. Então, como nós estamos caminhando para o fim do ano, a palavra de Deus, ela vai nos conduzindo a uma reflexão sobre as realidades finais do homem. Mas particularmente aquela realidade final que é a razão da nossa esperança cristã. O Senhor virá. Nós não sabemos quando, mas Ele virá, e quando vier, vai julgar os vivos e os mortos, como nós dizemos na nossa profissão de fé, vai pôr fim a todo o mal que existe nesse mundo e vai tornar pleno o reino dos céus, que já teve início por ocasião da sua primeira vinda. Por isso, a vinda do Senhor, a vinda futura do Senhor, não é para nós motivo de medo, mas é motivo de esperança. Ao contrário de temer, nós desejamos que o Senhor venha ao nosso encontro. Bem, mas o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito no domingo, nesse domingo, hoje, né? O que ela nos ensina? A segunda leitura dessa celebração, nós ouvimos um trecho da carta que São Paulo, da primeira carta que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses. A comunidade de Tessalônica foi uma comunidade cristã fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Mas ele ficou ali muito pouco tempo, cerca de 3 meses, e teve que sair às pressas por causa da perseguição que ele enfrentou por parte dos judeus. Então, não deu tempo de completar a catequese daquela comunidade. E ele recebe notícias de que a comunidade está caminhando bem, apesar do pouco tempo de evangelização, mas também recebe algumas questões. Percebe que algumas coisas não estão muito claras para aqueles cristãos, e uma dessas coisas é a questão da vinda futura de Jesus. Mas é muito interessante a forma como ele começa a falar sobre isso hoje. Porque, na verdade, ele fala sobre o momento da vinda de Jesus. Ele diz assim, olha, quanto ao tempo, a hora da chegada de Jesus, sobre isso não tem por que escrever para vocês. Não tem por que escrever para vocês. Porque vai ser uma surpresa. Ele usa até 2 imagens de coisas que acontecem de repente. Ele fala assim que vai ser como a chegada do ladrão. O ladrão liga para sua casa quando ele vai roubar. Eu estou chegando aí para poder pegar suas coisas. Não liga, não avisa, é de surpresa. É a mesma coisa em relação a outra comparação, em relação à gravidez. As dores do parto chegam sem avisar. A mulher pode até saber, está chegando, já estão com 9 meses, mas as dores vão chegar no momento que ela não espera. Então, a vinda de Jesus também será assim. No momento que não estivermos esperando, ele virá. Mas, mais interessante ainda, é como Paulo continua essa reflexão. Fala, a hora nós não sabemos, mas isso não importa, porque nós não estamos nas trevas, vocês não estão nas trevas, vocês são filhos da luz, vocês vivem à luz do dia. E como discípulos do Senhor, nós estamos sempre preparados para acolher Jesus quando ele vier. Se nós somos filhos da luz, nós vivemos na vigilância. Bom, antes de ir adiante, gostaria de destacar a importância dessas 2 mensagens de São Paulo para os dias de hoje, talvez como nunca na história. Porque essa questão do momento da chegada de Jesus é bastante controversa. Eu tenho visto, não sei se vocês têm visto, mas eu tenho visto muito, né? Mensagens de internet, em pessoas pregando em ruas, em cartazes, até em cartazes, né, fixados em postes, e até em pichações de muros,
pessoal escrevendo assim, Jesus está voltando. Já viram isso? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Outro dia eu tive que até corrigir um grupo de canto da minha paróquia, porque eles estavam cantando uma música de um grupo católico famoso, que falava assim, porque Jesus voltando está. Porque tem uns compositores católicos que, com muita boa intenção, boa vontade, compõem as suas músicas, mas não levam em conta a doutrina católica, não levam em conta o ensinamento da igreja. E aí depois as músicas se popularizam e a mensagem vai junto, mas vai a mensagem errada, né? Porque esse pessoal que está dizendo aí, Jesus está voltando, está se baseando em quê? Porque na Bíblia não é. A Bíblia não fala. O que a Bíblia fala é isso aqui que nós ouvimos hoje. Né? Vai ser como o ladrão que chega pela noite, de surpresa. Então, nós não podemos levar em conta essa questão, essa ideia de que Jesus está voltando. Eu não estou dizendo que ele não está voltando, também não posso dizer que ele está voltando. Pode ser que antes de terminar essa missa aqui ele volte, né? Graças a Deus. Mas pode ser que ele ainda leve milhares de anos. São Paulo esperava que ele viesse ainda com ele vivo, né? Nós que estivermos vivos por ocasião da sua vida, ele diz isso também na carta aos Tessalonicenses, né? E não aconteceu, já se passaram 2000 anos. Então, não nos deixemos levar por essas pessoas que ficam aí com mensagens alarmistas. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ah, que bom, bem-vindo, que venha, né? E até que eu partilho com vocês uma experiência, que uma vez eu trabalhava numa paróquia, era o ano de 2012, fevereiro de 2012, eu estava na paróquia celebrando a missa, uma igreja grande como essa, até um pouquinho maior, lotada. Aí entraram 4 pessoas, a gente está aqui na frente, a gente vê tudo, né? Entraram 4 pessoas distribuindo panfletos. E eu vi aquele negócio, estavam entregando na mão de todo mundo, eu falei para o sacristão, pega um folheto desse para mim aqui, deixa eu dar uma olhada que eles estão distribuindo aí. Aí eu fui ver uma mensagem de uma suposta aparição de Nossa Senhora lá no sul do país, agora eu já não me lembro o estado, mas um dos 3 estados do sul. E ela dizia, olha, em outubro vai acontecer tal coisa, em novembro vai acontecer tal coisa, e em dezembro Jesus virá. Naquela onda de 2012 acabar o mundo, né? Em dezembro Jesus virá. Aí eu pedi para o sacristão, chama eles que eu quero conversar com eles. Aí o sacristão chamou, eles vieram todos arrogantes, assim. Eu falei, vocês não podem distribuir isso aí não é doutrina católica, vocês não podem difundir isso dentro da igreja. Aí ele falou assim, padre, o senhor vai ver, Jesus vai vir no final do ano, o senhor não vai estar preparado, o senhor vai ficar de fora. Eu tinha uma vontade de encontrar esse povo hoje, né? Porque já passaram 11 anos. Eu não sei se Jesus voltou lá no sul, mas aqui ele não parece que não voltou ainda, né? Então, às vezes o pessoal se apega com arrogância nessas falsas verdades e joga nas costas de Nossa Senhora. Estão transformando Nossa Senhora nessas fofoqueiras de WhatsApp que recebem informação, esparrama sem ver a fonte, né? Assim, então, não acreditem. Mesmo que Nossa Senhora avisou, não, Nossa Senhora não está avisando isso não. Não se preocupem com isso. O importante é nós estarmos vigilantes, estarmos prontos sempre. Mas aí vem uma outra questão. O que é essa vigilância? O viver como filhos da luz, prontos para receber Jesus. E eu vejo que algumas pessoas estão confundindo muito isso. Estão pensando assim, estar pronto para acolher Jesus é estar em estado de graça, ou seja, sem o pecado mortal. E tem gente que vai confessar toda semana, assim, que vai que eu morro, ou vai que Jesus volta, eu estou em pecado mortal, eu vou ser lançado no inferno, né? Gente, nada contra, né? Acho que a gente tem que estar sempre mesmo em estado de graça. E tem que se confessar quantas vezes forem necessárias. Se eu cometi um pecado mortal, eu devo me confessar. Nós devemos nos confessar com frequência. Mas isso é muito pouco para descrever a vigilância cristã. Aliás, se eu estou confessando tanto assim, vale também um esforçozinho de conversão, né? Porque tem gente que acha que confessionário é chuveiro, né? Que você vai lá tomar banho para tomar banho no dia seguinte de novo, que você vai sujar de novo, né? Não, tem que ter um esforço de conversão. Né? Não é te desperdício o sacramento. A confissão é para te transformar a vida, para deixar o pecado para trás, não é só para pagar o pecado, mas para não viver mais um pecado, né? Mas, enfim, é muito pouco. A vigilância cristã não é só evitar o pecado, ela é muito mais ativa. E é por isso que nós ouvimos também nessa celebração essa parábola de Jesus, que é muito simples de interpretar. Veja, ele fala de um patrão que tem um grupo de empregados e que vai fazer uma viagem para o estrangeiro.
e essa viagem não tem um prazo, não tem uma data para ele retornar. É claramente uma referência a Jesus. Ele é o patrão, e esta viagem é este tempo, desde que ele subiu ao céu, depois da sua ressurreição, até a sua vinda futura, que ainda não aconteceu. Então, a parábola reflete esse tempo que nós estamos vivendo agora. E fala desses 3 empregados para quem ele confia uma quantidade em dinheiro, uma unidade de medida chamada talento. Da mesma maneira que nós temos o real, eles tinham lá os talentos. E aí, para um, ele deu 5. Para outro, ele deu 2. Para outro, ele deu 1. Mas aí São Mateus observa: a cada um conforme a sua capacidade. E o que ele esperava? Que eles fizessem esse dinheiro render. Tanto que os 2 primeiros que investiram, trabalharam com dinheiro, tiveram lucro, quando ele volta e vai cobrar, né, prestação de contas, eles falam: toma aqui, tinha 5, lucrei mais 5, tinha 2, lucrei mais 2, é isso aí que nós conseguimos fazer. Os 2, embora um tenha lucrado 2, outro tenha lucrado 5, os 2 são chamados servos bons e fiéis. E os 2 são convidados por ele a entrar na sua alegria, a participar da sua alegria, ou seja, o convite para entrar na alegria do reino dos céus. É uma referência a isso. Mas tem aquele empregado que recebeu um só, escondeu, ele não perdeu o dinheiro, mas também não lucrou. E ele é chamado pelo patrão servo mau e preguiçoso, e depois também servo inútil, que vai ser deixado de fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O que essa história está nos contando? Da vida de cada um de nós. Porque até nesse ponto, a tradução lá da unidade monetária, que é talentos, na língua portuguesa cabe muito bem, porque talentos são os dons, né, as capacidades que nós temos. Então, a cada um de nós, Deus concedeu dons, talentos. E agora eu falo para cada um de vocês que está aqui. Você recebeu pelo menos um dom de Deus, pelo menos um talento, pelo menos uma capacidade de Deus. Olha com honestidade para a sua vida e se pergunta: qual o dom que eu recebi de Deus? Ah, não, mas eu não tenho dom nenhum, né? Não tenho capacidade nenhuma. Às vezes é porque você escondeu tão bem que nem você está achando, mas que está aí, está. Que você tem, você tem. Se eu disser que eu não tenho dom, eu estou negando a ação do Espírito Santo em mim. Vocês não são batizados? No batismo vocês não receberam o Espírito Santo? E o Espírito Santo não é o doador dos dons? Então, se você recebeu o Espírito Santo, com ele você recebeu ao menos algum dom da parte de Deus. Aí vem a segunda pergunta. Ah, tá, tenho esse talento. O que eu estou fazendo com o dom, com o talento, com a capacidade que eu recebi de Deus? Eu estou fazendo frutificar? Pensemos dentro da comunidade. Tem gente que, como aquele que recebeu 5 talentos, recebe a capacidade de fazer mais. Basta pensar aí nos bispos, nos padres, que tem aí toda uma comunidade ao seu cuidado, então acabam aí servindo e influenciando a vida de muitas pessoas. Gente que não recebeu tantos talentos, tantos dons, não é uma missão tão grande, mas recebeu. Você, eu tenho a capacidade de fazer uma boa leitura, então eu vou servir proclamando a palavra de Deus nas missas, né? Eu toco bem um instrumento, canto bem, posso servir cantando. Eu tenho jeito com criança, vai ser aí um catequista. Vocês já entenderam a ideia, né? Então cada um recebeu um dom para que ele seja colocado a serviço, não para esconder. O problema é que muitos de nós acabamos inventando desculpas. É tão interessante quando você vai chamar o povo para algum serviço, alguma missão na igreja, né? Você, vai ali servir em tal função. Fala assim, não, padre, tem muita gente melhor que eu. Eu falei, não, eu não estou dizendo que você é o melhor. Eu só estou dizendo que chamando você para essa função. Eu sei que tem gente melhor que você. Não se acha a última bolacha do pacote. Mas é você, que por meio de mim, Deus está chamando, né? Vai lá servir. Você tem capacidade, estou reconhecendo essa capacidade. Vai lá servir. Não, mas eu sou muito ocupado.
Essa dá vontade de rir na cara da pessoa. Como se todo mundo que trabalha na igreja fosse gente vagabunda, né? Desocupada, né? Vendo, pessoal, os irmãos santos, vocês são vagabundos? São? Não, né? Vocês que estão aí ajudando em cima, vocês são vagabundos? Não, né? Também tem ocupação, não tem? Vendo? Não é coisa de gente desocupada servir na igreja, não. É coisa de gente que descobriu a importância de colocar o talento a render, né? O dom a serviço. Tem gente que fala assim, ah, não, agora não, mais para frente. Mas como assim mais para frente? Você sabe que você vai estar vivo amanhã? Como é que você sabe? Você, não, não é a minha hora. Você sabe melhor do que Deus que está aí te chamando para servir? Realmente você morre e nunca bota o seu talento para render. Então, são inúmeras desculpas. Eu acho mais engraçado também é aquele pessoal que é igual criança mimada, dona da bola. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu, quando era criança, na minha rua, tinha sempre o que era o dono da bola, né? Aquele que a gente ia jogar futebol, aí o time dele começava a perder, o que ele fazia? Juntava a bola e falava, não brinco mais, acabava com a brincadeira de todo mundo. Dentro da igreja é muito cheio de gente assim também. Assim, é do meu jeito, se não for do meu jeito eu não ajudo, né? Ah, tá ali os cantores, né? Eu vou cantar. Mas se não for as músicas que eu escolhi, do repertório que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, eu não canto na igreja. Ou seja, junto a bola e levo embora. Cheio de gente assim, né? Criança, dono da bola, criança mimada, né? Faltou apanhar um pouco. Não estou defendendo apanhar, não. Mas faltou educar, né? Faltou educar. Então, qual é a desculpa que a gente vai apresentar para não servir a comunidade? Todo mundo aqui tem serviço na comunidade? Todo mundo aqui já assumiu uma missão, uma função? O que você está fazendo aí com o talento que você recebeu de Deus? O bom é que eu sou de fora, eu posso falar, joga carapuça, serve na cabeça de quem servir, né? Mas o que você está fazendo aí com o dom que você recebeu de Deus? Porque um dia Jesus vai voltar. E o que você vai dizer para Jesus? Não, Jesus, mas eu não cometi pecado mortal, eu confessava com frequência. Tá, mas e o talento? Como é que rendeu esse talento? Não, mas o talento eu não fiz, eu tinha vergonha, eu era muito ocupado, tinha minha família, meu trabalho, eu não gostava daquela pessoa que estava lá na coordenação, não gostava do padre da comunidade, não ia lá para servir. Alguma dessas desculpas vai servir para Jesus? Então, agora, se você está colocando a serviço, ótimo, está pronto para Jesus voltar, né? Receba ele de coração aberto. E a palavra de Deus hoje, então, em primeiro lugar, fortaleça a nossa esperança. Jesus virá, não importa quando. E quando ele vier, todo esse mal que nós vemos no mundo vai ficar para trás. Mas, em segundo lugar, desperte em nós responsabilidade. Porque todos recebemos talentos e todos temos que pôr esses talentos para frutificar. Que quando Jesus vier e ele perguntar, cadê aí os frutos do talento que eu te entreguei? Nós possamos mostrar para ele e ouvir alegremente aquele convite de Jesus. Olha, servo bom, fiel, vem participar da felicidade do meu reino. Que nenhum de nós seja chamado por Jesus de servo mau, preguiçoso, inútil, e fique de fora na escuridão, quando tanta vida Jesus tem para trazer para nós.